atividade a outra. Aquela primeira que a gente já corrigiu os mapas. Eu estou falando a dos mapas. Quem foi que falou agora? Oli? Foi o Lucas. Lucas? Falando da primeira atividade. Eita, como tá lento hoje para gravar, gente. Começou. Sim, Roger. Até agora nós tivemos duas atividades, tá? Uma que foi no próprio fórum, que poderiam fazer no próprio fórum ou enviar individualmente naquela planilhazinha, e a outra foi o mapa conceitual, fazendo o comparativo entre os dois textos, certo? O Átila tá lembrando bem aí, vocês já podem ir colocando o nome, tá? Então, essas duas, eu não vou mais alterar a entrega, mas as outras, tem uma que o prazo é até hoje, por exemplo, eu posso ainda adiar um pouco mais. É essa, Roger, que você está falando? Roger, foi você que perguntou, ou outra pessoa? Acho que o Iago também tinha perguntado. Pronto, a atividade, Roger, que você está se referindo, é essa que está indo para vencer hoje, ó, nós só temos lá tarefas, vou abrir lá, tá? Só para eu conferir aqui. Pronto, a gente tem aí, ó, a tarefa. A situação do cotidiano que é para hoje, ela vence hoje. A das perguntas sobre desenvolvimento, sobre a abordagem desenvolvimentista, a psicomotora e a construtivista é só para o dia 12, certo? Então, essa de hoje eu posso adiar um pouco mais, eu posso deixar até sexta-feira, porque inclusive a aula é hoje, então eu posso adiar ainda um pouco mais, tendo em vista que a gente não trabalhou o conteúdo, vocês só leram, né, o material, tá bom? Eu posso sim. Deixa eu olhar quantos entregaram até agora. 16 entregaram, então nós somos 28, então realmente eu posso adiar um pouquinho mais, sem problema. Ok? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Mais alguma pergunta, gente, antes? Seja já boa noite a todos e a todos. Eu sei que eu já fui falando, né, no início, mas aí alguns entraram depois. Vocês estão bem? Podem falar. Pode falar aí, pode ligar o microfone. Marcos também pode ligar o microfone. Sim! Esté, tá tudo bem, Esté? Tá tudo ótimo. É pra ser sincero pra mentir, cara. É para ser sincero, não tá tudo bem, não, é? Não, tá indo. Acho que o José Castro definiu bem, tá aceitável. É, A gente não está num momento muito bom, né, para todo mundo. A gente está vendo aí os nossos casos aqui na nossa cidade aumentando bastante, então isso é muito preocupante. Pessoas muito próximas a nós, né, estão adoecendo. Então, a gente tem inclusive um professor nosso, o Alex, que não está bem, né, está no hospital ainda. Então, é importante que todos vocês façam, entrem nessa corrente, né, de oração mesmo pelo professor Alex, para que ele se recupere logo, né, para que ele possa estar com vocês, né, com aqueles que fazem disciplina com ele o mais breve possível. Então, o Renato colocou a situação dele é estável, professora. Até o momento que eu recebi hoje à tarde, ele ia fazer uma nova avaliação, né? Ontem foi muito preocupante o estado dele, ficou na iminência de ser entubado, mas hoje ele teve uma melhora, então, até onde eu sei hoje à tarde, teve uma melhora, mas vai ser avaliado novamente amanhã de manhã, tá bom? Mas é sempre importante a gente estar aí emitindo, né, boas vibrações, não só para ele, mas para muitas pessoas que estão também passando por uma situação difícil agora com essa pandemia, né. Eu vou compartilhar aqui a minha janela com vocês. Fina, tu vai me dando aí um feedback, se o pessoal está vendo ou não, tá certo? Tá ótimo. Tá apresentando agora já. Essa, não é essa. Não é essa? Essa. Azul. É aquela. Era a do Canva, peraí. Apresentar uma janela. A própria aqui. É essa.
Eu só havia realmente esquecido de colocar a apresentação na semana passada, não sei porque eu não coloquei na página, né? Mas hoje eu já disponibilizei para vocês, são os slides da aula, tá? Conseguem visualizar? Opa. Dá pra ver, tá tudo azul, mas não tá aparecendo aos poucos. Tá tudo azul. Por que não tô? Pronto. Poxa, por que não tô conseguindo visualizar? Deixa eu só tentar ver aqui por que é, gente. Opa, tirar a animação. Nenhum. Pronto, acho que vai dar certo agora. Pronto. A nossa temática de hoje é a abordagem da saúde renovada. Essa é uma das abordagens, assim, que sempre geram muitas curiosidades nas turmas, né, porque tem uma relação muito forte com a educação física, né, essa dimensão da saúde, mas é sempre importante a gente pensar assim, embora seja uma abordagem, né, que traz a dimensão da saúde, não deixar nunca de lado o trato pedagógico que a disciplina de educação física precisa ter na escola. Mesmo quando a gente fala de uma abordagem da saúde renovada, de uma educação física para um estilo de vida ativo, é sempre importante a gente não perder de vista esse olhar pedagógico que deve ter a disciplina, tá? Então, essa é uma abordagem que, assim como as demais, surge aí na década de 90, final da década, né, de 80, início da década de 90. O principal idealizador da proposta na questão bibliográfica é o Marcos Narras, mas a gente tem aí o D'Artagnan Pinto Guedes também como um dos grandes idealizadores dessa proposta. Mas um livro que se destacou muito, né, em buscar aproximar essa temática do âmbito escolar foi realmente com Marcos Narras, tá? Com o livro Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. A quinta edição é de 2010, a sexta edição é de 2012. Hoje eu confesso para vocês que eu não sei qual é a edição que esse livro se encontra, mas é um livro de muita referência para a área da educação física e que expõe, assim, a utilização dessa abordagem para especificamente no livro ele trata muito do ensino médio, mas é possível também adequar para os anos iniciais. A abordagem da saúde renovada, ela está vinculada principalmente com o objetivo principal de educar para um estilo de vida saudável. E educar para um estilo de vida saudável implica incluir a atividade física, a aquisição de hábitos saudáveis, a aptidão física, a perspectiva de uma saúde, né, que não é apenas a saúde que é livre de doenças, mas é uma saúde que englobe o indivíduo no seu aspecto físico, social, emocional, embora, num primeiro momento, a abordagem da saúde renovada, ela tem uma perspectiva de saúde muito voltada para a dimensão biológica, tá? Então, educar para esse estilo de vida ativo, formação desse indivíduo fisicamente ativo. Uma das referências principais de conteúdos a ser trabalhado na aula de educação física são os esportes e os conhecimentos relacionados à saúde, como nutrição, fisiologia, anatomia e dentre outros. E um outro termo que é muito associado com essa abordagem é o termo qualidade de vida. Então, é um termo que está muito associado à educação para um estilo de vida saudável, para a melhoria da qualidade de vida. Lá na frente eu vou falar um pouquinho que, embora esse seja um objetivo, ele é também uma das críticas principais dessa abordagem, tá bom? Até aqui tudo tranquilo? Me ouvem bem? Tá tudo Sim. ok. Ok. Sim. Oi, pronto, Adriano, pode falar. Então, você falou aí que eles também consideram a questão de aspectos físicos, psicológicos, emocionais. Só que na referência que você colocou, o André e eu, quando a gente foi mandar nossa atividade, a gente já criticou o fato de eles não, pelo menos diante da situação escolhida no cotidiano que a gente escolheu, eles não contemplam essas questões.
Isso. Entendeu? Não Tem uma contempla. concepção de, tem Não, uma concepção não. de saúde limitada. Pronto, exatamente. O que eu falo é que uma das críticas lá na frente, para que eles melhorem essa abordagem, é exatamente fazer a inclusão dessa perspectiva mais ampla de saúde. É exatamente isso. A proposta inicial da abordagem, ela não tem essa preocupação com esse conceito amplo de saúde. Mais na frente, é como eu falei, que lá no final, quando a gente for falar das críticas, é que eles vão incluir essa questão como algo que precisa ser inserido na perspectiva dessa abordagem. Certo, Adriano? Mas você está corretíssimo. Quando surge a abordagem, ela não tem ela não tem essa concepção de saúde mais, numa visão mais ampla, como hoje a visão da saúde pública, por exemplo, né? Da educação para a saúde, mas numa perspectiva mais de saúde pública. Ok? Então, os objetivos da educação física, inicialmente, é informar para o aluno, para que, a partir dessas informações que os alunos recebem, eles possam mudar as atitudes e promover a prática sistemática de exercícios físicos, né, com a finalidade de favorecer um estilo de vida ativo. Ou seja, então espera-se que no momento da aula de educação física, o aluno tenha um estilo de vida ativo. E esse estilo de vida ativo não é algo que tem que acontecer somente depois da aula, ele tem que começar essa inserção no próprio contexto da aula. Estimular atitudes positivas em relação aos exercícios físicos, esse é um outro objetivo. Proporcionar oportunidades para a escolha e a prática regular de atividades físicas, para que, a partir dessa prática regular, o aluno tenha condição de dar continuidade a essa prática quando do término do período escolar, né? E, a partir disso, ele ir se tornando cada vez mais autônomo na escolha de um programa de atividade física relacionado à saúde. Vamos imaginar vocês, durante todo o ensino fundamental e ensino médio, vocês foram submetidos a diferentes atividades e conteúdos que favoreceu que vocês tivessem vou só parar aqui para a pessoa entrar aqui. Pronto. Para que vocês pudessem ter essa aproximação com o esporte, né, com a corrida, com conhecimento sobre treinamento desportivo, sobre os princípios do treinamento, sobre a questão da periodicidade, da sobrecarga, conhecimento sobre cinesiologia. E aí, quando vocês saem do terceiro ano, vocês conseguem colocar esses conhecimentos em prática para a escolha de uma atividade, seja na academia, seja correr ao redor, né, próximo à sua residência, seja fazer, basicamente, criar uma rotina de exercícios físicos para o seu dia a dia. Então, o objetivo da educação física, a longo prazo, seria exatamente favorecer essa autonomia para que os indivíduos pudessem fazer essa escolha coerente de práticas, né, e exercícios físicos que viessem a contribuir para a sua melhoria da aptidão física e consequentemente, para a melhoria da sua qualidade de vida. Ok? Então, veja que, assim como a abordagem desenvolvimentista, quando ela fala do desenvolvimento motor para ajudar o indivíduo, né, a ter uma vida também mais dinâmica, saber ter uma boa coordenação, né, a saúde renovada também vai nessa perspectiva, né, de favorecer que o indivíduo ele tenha esse estilo de vida para que ele possa usufruir disso fora da escola. Então, vamos agora vamos tentar compreender algumas características dessa abordagem. Ela busca essa formação desse indivíduo consciente da importância da prática da atividade física para um estilo de vida ativo, né? Favorecer que a aula de educação física teria por objetivo trazer conhecimentos para o aluno de tal modo que ele consiga fazer uma associação entre atividade física, estilo de vida ativo e qualidade de vida. Esses conceitos precisariam estar muito bem trabalhados com os alunos. E aí, através do desenvolvimento dessas atividades físicas, melhorar a aptidão física dos alunos para a aquisição dessa qualidade de vida. Durante a aula, os alunos têm que ser expostos a atividades cada vez para que essas atividades possam elevar,
por exemplo, a sua frequência cardíaca, possam favorecer a adaptação ao exercício, possam favorecer esse aumento de sobrecarga para que eles percebam o quanto estão melhorando a cada aula, né? Então, um dos objetivos é esse. O outro, Narras, no livro, nesse livro Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida, ele sugere como proposta a redefinição do papel dos programas de educação física na escola. Porque naquele momento eles tinham um caráter muito tecnicista. A gente não está pensando na educação física como ela é hoje, a gente tem que pensar na década de 90 ainda. Então, era muito tecnicista, era o esporte pelo esporte, o professor era o técnico, o aluno era o atleta. Então, ele queria, de certo modo, transferir, redefinir esse papel, para que a educação física agora tivesse como principal objetivo, como a promoção da saúde, ou a indicação para um estilo de vida ativo. Mas vejam que essa associação direta de promoção da saúde, ela não está vinculada somente à prática do exercício para a melhoria da aptidão física. Há diversos elementos que compõem a saúde para além da atividade física. A alimentação, por exemplo, a nutrição, as condições socioeconômicas, né? As condições da própria família, o ambiente no qual a pessoa vive, né? Então, são vários fatores intervenientes que vão contribuir para promover a saúde, e não única e exclusivamente o aluno ter uma aula de educação física na semana. Nesse período, ele sugere que sejam 3 aulas de educação física, para que venham, no mínimo, garantir, né, alguma alteração nesses níveis de aptidão física do indivíduo, tá? Então, devem ser contemplados não apenas os aspectos práticos, mas também a abordagem de conceitos e princípios teóricos que venham a favorecer o conhecimento por parte do aluno para que eles tomem decisões quanto aos hábitos saudáveis de atividade física ao longo da sua vida. Então, vejam aí, são vários autores, né, como eu estou sempre colocando as referências no texto, para que vocês possam perceber que não é só o Narras, né, mas que outros autores também trazem esse objetivo. Tá? Então, a abordagem da saúde renovada, além da parte prática, especificamente de colocar o aluno para correr, de colocar o aluno para fazer um teste físico, de trabalhar com o aluno a questão sobre a bulimia, anorexia, trabalhar esses conceitos práticos e teóricos. Né? Professora, o Iago levantou a mão. Pronto, pode falar, Iago. Acabei esquecendo, professora, pode continuar. Para não esquecer, Iago, pode escrever no chat, aí, se eu não perceber logo, a Ivna pode falar e pode interromper, mas pode escrever no chat, ela lê para mim, tá? Tá bem. Então, o programa de educação física, nessa abordagem, ela é um currículo vertical, onde os objetivos e as experiências que são desenvolvidos vão sempre ser orientados para servirem de pré-requisito para o que vem depois, né? Ou seja, se o aluno já está, digamos, passou a correr bem, consegue verificar sua frequência cardíaca, consegue identificar que ele está aumentando o ritmo da corrida, que ele está acrescentando aí, está dando mais volume à sua corrida. Então, isso já é pré-requisito para ele avançar, para ele ir para um outro estágio de corrida, né? Então, o que a gente chama, é o que o Narras chama de um currículo desenvolvimentista, mas não é a mesma perspectiva desenvolvimentista da abordagem desenvolvimentista. Aqui, ele está falando de desenvolvimentista, de sempre procurar fazer com que o indivíduo eleve os seus níveis de aptidão física, né? Peraí. Oi. Pode-se inferir também diferença entre essas duas abordagens no que diz respeito às atividades que são desenvolvidas nela, porque, por exemplo, na abordagem desenvolvimentista, a gente percebe que é um planejamento e existem objetivos voltados mais para que as crianças desenvolvam assim, capacidades básicas, né, habilidades motoras básicas. Já na saúde renovada,
eles não têm, de certa forma, por exemplo, eles não se preocupam muito com assim, o padrão de movimento Não, do aluno em relação a correr, em relação a andar. Eles se preocupam em qual exercício deve ser feito para melhorar a saúde, a qualidade de vida. É isso, mais ou menos? é exatamente isso. O foco principal aqui não é a performance com relação ao padrão motor. O importante aqui é que o indivíduo tome consciência de que ele precisa aumentar a sua massa corporal, né? Ou a sua, como é que chama? O volume de treinamento, que ele precisa diminuir aumentar a sua massa magra, por exemplo. Então, são aspectos que envolvem mais a dimensão fisiológica do que a dimensão motora, entendeu? Tem essa diferença, tá certo? Não é o padrão motor, ele não precisa melhorar, precisa saber correr bem, ter uma boa coordenação motora, não é o foco. Ele tem que correr para melhorar a sua aptidão física com relação à capacidade cardiorrespiratória. Deu para entender, Adriano? Deu sim, eu só lembrei daquele bordão, né, que os professores costumam usar nas aulas, que é aquele assim, né? Gente, isso aqui eu não vou passar não, porque você já deve ter visto no ano passado, né? Tipo isso. E aí, pronto, alguém ia perguntar também? Melhorando também, né, professora, a questão aeróbia e anaeróbia Isso, exatamente, de cada um. Iago. Exatamente. Eu ia falar, A resistência, chat, né? pronto. A resistência, a capacidade aeróbica e anaeróbica, exatamente. A sua flexibilidade, né? Aumentar aí a sua capacidade também, a capacidade física de modo geral, né? Então, o aluno tem que compreender conceitos básicos de atividade física, de saúde, aptidão física. Por quê? Entende-se que se ele tanto aprender no nível conceitual, como se ele também conseguir implementar na sua prática cotidiana, isso vai ter uma aderência para que ele tenha, consequentemente, melhorias na sua qualidade de vida, certo? E aí, o que esse currículo de educação física deve privilegiar, né? São 3 aspectos principais que o Narras coloca, que é chamado currículo saudável. Aquisição de conhecimento sobre atividade física para o bem-estar e a saúde, ou seja, saber qual a importância da atividade física, em que a atividade física contribui para a melhoria da minha qualidade de vida, saber que tipo de vestimento eu devo usar, como eu devo me alimentar antes e depois da prática do exercício físico. Então, são conhecimentos teóricos e práticos. Estimular atitudes positivas em relação ao exercício e à prática de esporte, oportunizar, né, a escolha e a prática regular de atividade física que possam ser continuadas depois, ou seja, fazer com que o indivíduo ele tome gosto, vamos dizer assim, se ele gosta de correr, então ele vai adquirir, após a saída da escola, esse hábito da corrida. Se ele gosta de jogar basquete, se ele gosta, digamos, de ir para a musculação, certo? Promover a independência, que é a autoavaliação, e a escolha de atividades e programas em aptidão física relacionada à saúde. Pode perguntar, acho que alguém ligou o microfone. Foi eu, professora, novamente. Com relação ao que eu ia falar naquela hora, eu tinha colocado aqui no chat, aí vou ler aqui, tá, senhora? Tá, pode ler. Vou interpretar, na verdade, que o benefício, assim, da prática e teoria ajuda também para que seja uma sabedoria maior, um conhecimento maior para que seja aplicado fora da escola. Aí, isso é uma pergunta ou é uma afirmação? É uma afirmação da qual eu vi em um dos artigos dos quais a senhora colocou no... Sim. Foi exatamente o que eu falei anteriormente. Eles acreditam que esses conhecimentos teóricos são essenciais para que no futuro o aluno venha colocar isso em prática. É exatamente isso. Então, o programa de educação física nas séries, no ensino fundamental e ensino médio,
devem ser vistos como uma cadeia de experiência sequencial e progressiva. Deve ter uma sequência lógica para que possa manter o entusiasmo e o interesse dos alunos, né? Sempre aí, ó, vocês estão vendo as imagens, elas mostram um pouco isso, entender o que é um aquecimento, o que é um alongamento, qual a diferença de aquecimento e alongamento, por que é importante alongar, quais são as capacidades físicas que estão envolvidas aí no alongamento, né? Então, são aspectos tanto teóricos quanto práticos. E o aluno também identificando no seu corpo o que ele é capaz ou não de fazer e de executar, tá? Então, esses são alguns aspectos dessa abordagem. A educação física deve desenvolver habilidades motoras, né, e promover atividades físicas relacionadas à saúde, não necessariamente. Quando ele fala de habilidades motoras, são diferentes habilidades motoras, que não precisam ter um padrão, tá? É preciso que a educação física busque desenvolver também um estilo de vida ativo, no qual os alunos sejam informados sobre a importância e os benefícios da atividade física para a saúde, eu já falei isso, né? E, inclusive, saindo de situações que façam parte do cotidiano, por exemplo, ao dar condições para que o aluno, se você vem para a aula de carro, é importante que você procure descer um pouco antes, que faça uma caminhada até a escola, né? Então, são potencializados também alguns tipos, né, de possibilidades para que o aluno comece a ver a importância desses benefícios no momento em que ele está praticando, e ele vá sentindo isso no seu. Uma outra, o objetivo também é fazer com que os alunos compreendam esses benefícios e conheçam a forma pelas quais esses benefícios podem ser alcançados. Por exemplo, se um dos benefícios é a ampliação da capacidade cardiorrespiratória, ele precisa compreender que ele vai poder conseguir isso se ele fizer exercícios aeróbicos. Mas para ele fazer exercícios aeróbicos, ele precisa entender o que é um exercício aeróbico, quais são os tipos de exercício aeróbico que tem. Depois de saber quais os tipos de exercício aeróbico que tem, ele tem que entender também como é que ele planeja, de tal forma que não é qualquer corrida, ele precisa correr, mas ele precisa ir aumentando, né, ou o tempo ou a distância, para que isso venha a possibilitar nele esse aumento, que é uma sobrecarga, para que haja uma adaptação e para que, a partir dessa adaptação, o corpo responda a um novo estímulo, né? Então, são essas questões todas que os alunos precisam compreender. Aspectos, por exemplo, que vocês aprendem na fisiologia, que vocês aprendem na disciplina de treinamento esportivo. Então, imaginem uma miniatura disso dentro da escola. Deu para entender? Deu sim. André, pode falar, ele tá querendo. Pronto, pode falar, André. Anny, outro aspecto que eu tô tentando ainda compreender é em relação à performance do aluno. Como essa abordagem leva nesse quesito de... Porque eu tenho a impressão de que as pessoas que utilizam dessa abordagem, elas têm essa ideia de cuidado com o aluno e sempre proteger ele de algo que venha a trazer malefícios para a saúde. Então, no quesito de performance, na minha visão, eles não trabalham tanto a questão de desafiar limites ou tentar buscar melhoras em questão da performance mesmo, de movimentos, seja em qualquer conteúdo que eles apliquem, né? O objetivo não é essa questão da competitividade, da melhoras da performance, do rendimento, mas é fazer com que o indivíduo tome consciência disso, para que depois todo esse período escolar, com toda a sua formação, aí sim ele venha a se engajar em alguma atividade que promova todos esses benefícios que ele veio adquirindo ao longo dos anos escolares, sem necessariamente ser cobrado essa performance. O objetivo não é a performance nem o rendimento, mas é a conscientização da importância que a atividade física tem para que os alunos possam melhorar as suas capacidades físicas, para que isso colabore também para a redução de doenças, para a redução da obesidade, para o entardecer, né, como é que a gente chama? Entardecer não, Atrasar. Atrasar isso, o aparecimento de problemas cardíacos,
né, de diabetes, então, todas essas comorbidades que a gente vem percebendo que tem aumentado. Por isso que há uma associação muito grande dessa abordagem com os estudos ditos científicos e comprovados. Isso é uma disputa muito grande quando a gente se refere nas abordagens, né? Porque ela sai um pouco da dimensão pedagógica, né? A gente pode perceber isso, e ela vai se comparar, né, em relação às outras e dizer, não, mas cientificamente está comprovado que as crianças têm aumentado a sua alimentação está cada dia pior, eles estão menos ativos, então a escola precisa favorecer que os alunos passem a ter uma atividade, passem a ter momentos mais ativos dentro da escola. Então, eles meio que se utilizam desses discursos comprovados cientificamente para dizer da importância dessa abordagem em detrimento das outras, entendeu? Desqualificando um pouco as outras abordagens. Não sei se vocês conseguiram compreender. Mas é mais ou menos isso. Que o papel da educação física não é conscientizar o aluno, como nas abordagens críticas que nós vamos ver a partir das próximas aulas, né? Então, eles criticam assim, não é papel da educação física colocar o aluno para brincar, não é papel da educação física colocar o aluno para pensar sobre as mudanças da sociedade. A educação física tem que ensinar o aluno a ter a consciência da importância do exercício físico para que no futuro ele seja uma pessoa ativa e venha a pagar, o governo venha a gastar menos com ele, com questões de saúde coletiva, né? Saúde coletiva não, de doenças, por exemplo, né? Saúde coletiva de doenças, né? Ok? Então, eles fazem essa relação. Então, como seria uma aula, né, nessa abordagem? Quais são os aspectos a serem considerados para a execução dessa aula? Quanto à questão da aula, a Ivna vai daqui a pouquinho apresentar, acho que para não ficar quebrado, né, Ivna, é melhor eu passar e aí depois você apresenta a aula, ou eu só falo agora como é que seria a aula, né, melhor, e aí depois você dá o exemplo? É melhor. Pronto. Depois, quando já tiver... O José queria falar. Pronto, pode falar. Ele levantou a mão. Pronto, professora. Eu ia perguntar no final, mas ele está dando para escutar? Pode, estou ouvindo. Pronto. Eu acho que é no texto 8, que ele fala com relação a... Só me relembro o texto 8, porque como é só o título, porque como eu estou com o computador só nessa tela, eu não tenho como sair agora para ver. É o do Portas Abertas. Pronto, certo. Pronto. Aí ele fala com relação a questão do uso dos esportes, né, que muitos professores não utilizam porque acham que vai estimular valores como competitividade, e a sociedade é muito competitivista e tudo. E daí é uma dúvida que surgiu com relação a esse uso dos esportes, dentro da perspectiva da saúde renovada, né? Naquelas situações problema, e até mesmo nos próprios artigos eu não achei muita coisa referente ao esporte em si. Mais coisa relacionada realmente à fisiologia e tudo, e daí surgiu essa dúvida, como é que essa utilização do esporte, se ele tem, se não, se a saúde renovada, ela já tem uma perspectiva de que não é legal usar isso mesmo, como é que é isso? Não, o esporte, ele pode até ser usado. Quem que está perguntando? É o Davi. Davi, estava tentando reconhecer a voz, Davi. Então, Davi, o esporte, ele é utilizado, só que o esporte, ele não é utilizado com o intuito de dar formação do atleta, mas sim para trabalhar os aspectos relacionados à aptidão física, relacionada às habilidades. Veja que o conceito de aptidão física, ele vai sempre estar presente, anterior à competição, anterior ao padrão de movimento, ou seja, o aluno vai fazer lá o passe de peito, o passe picado, ele vai participar do jogo, mas com o objetivo de melhorar a sua aptidão física, né, os aspectos que estão relacionados com a aptidão física, que é a força, velocidade, resistência, capacidade aeróbica, e não, propriamente dito, as regras, os fundamentos da modalidade em si. Então, é como se o esporte ele fosse um meio para a aquisição da aptidão física, e não o objetivo de aprender o esporte para jogar de forma competitiva. Ele vai jogar, mas ele vai jogar como forma de lazer, como forma de, no seu tempo livre, utilizar aquilo ali para a melhoria da sua aptidão física.
Deu para compreender? Deu sim, professor. Obrigadão. Pronto, é muito mais nesse sentido. E aí, vamos imaginar como é que seria essa aula, né? Então, teria uma aula introdutória. Em geral, essa aula introdutória, ela pode tanto ser na sala de aula, como pode ser na quadra. O importante é que tenha uma aula expositiva na qual sejam oferecidos os conceitos. E esses conceitos, eles precisam estar associados com o que os alunos vão fazer também, posteriormente. E aí o professor usa um painel, pode chamar um convidado, ele pode usar um vídeo, digamos que ele vai falar sobre a questão da importância do exercício físico para o combate da obesidade. Vamos pensar num tema assim. E aí, na primeira aula, ele faz essa parte mais teórica. Aí, na segunda aula, ele pode ter uma discussão do tema a partir de um texto que ele pode propor, ele pode distribuir um texto e discutir com os alunos, pedir para que os alunos expliquem o texto, faz pequenos grupos para os alunos dialogarem. E aí, em seguida, ele vai organizar, por exemplo, um circuito, no qual os alunos vão poder fazer isso em casa mesmo, né? Subir e descer uma escada, fazer abdominal, dar uma corridinha rápida para frente e para trás, aspectos que ele vai poder utilizar para fazer com que o conceito da importância do exercício para a obesidade, ele consiga ter um circuito que ele pode fazer para que ele venha aplicar isso fora da escola. E numa terceira aula depois, né, ele pode ir fazendo com que os alunos procurem fazer, nesse primeiro momento, esse circuito, depois eles podem também ir aumentando as atividades desse circuito, podem ir colocando outras possibilidades, para que o aluno possa fazer agora. Como é que seria fazer isso na academia? Como é que a gente poderia fazer isso no equipamento mesmo da musculação? Né? Então, o professor, e aí vai discutindo, vai aumentando as possibilidades de como o aluno pode enxergar aquela prática da atividade física para a temática inicial que foi proposta, que era lá a redução da obesidade. Quais são os exercícios mais apropriados para perda de caloria? Né? Então, como é que a gente pode fazer esses exercícios em casa? Não tem um lugar em casa, mas como é que eu posso fazer na praça próximo da minha casa? Então, o professor vai trabalhando com os alunos essas questões, primeiro, partindo de conceitos bem mais gerais. Numa aula, o professor apresentando um texto, um vídeo, depois vai partindo para a prática, depois vai aumentando a possibilidade de práticas e de locais para executar essa prática. Tá? E aí a gente tem duas grandes tendências dessa abordagem. Uma é a aptidão física relacionada a habilidades e outra é a aptidão física relacionada à saúde. O que isso quer dizer? A aptidão física relacionada às habilidades, ela vai viabilizar os desempenhos de acordo com a necessidade do cotidiano, né? Seja no trabalho, seja na atividade recreativa do final de semana, seja num bate-bola que ele vai ter. Então, a aptidão física relacionada às habilidades diz muito sobre esses desempenhos que a gente vai ter para utilizar isso no nosso dia a dia. Já a aptidão física relacionada à saúde, ele vai estar relacionado com as qualidades físicas para o condicionamento físico, que é aí a força, velocidade, resistência, capacidade aeróbica, né, agilidade e por aí vai. Tá? Então, são dois aspectos. A aptidão física relacionada às habilidades, como eu vou usar essas habilidades para o meu dia a dia, e a relacionada à saúde, que são as capacidades físicas, para o condicionamento físico. E aí, a partir dessa escala, vejam que o objetivo da educação física na escola, ela também teria que seguir essa escala. Partir desde a exercitação, a aquisição da aptidão física, a ampliação dos conhecimentos sobre os exercícios, para permitir essa autoavaliação da aptidão física por parte do indivíduo. Hoje, se eu perguntasse a vocês são capazes de fazer uma autoavaliação da aptidão física de vocês? Quantos de vocês conseguem estabelecer um estilo de vida saudável? Se eu perguntasse isso para vocês. Então, a escola, o objetivo da educação física seria esse, para que todos nós tivéssemos saído com a conscientização da importância e com a capacidade para fazer essa autoavaliação da minha aptidão física.
e para que também, no futuro, a gente venha a solucionar os nossos problemas. Digamos, que eu ganhei peso, então eu quero perder um pouquinho de peso, eu sei o que é que eu tenho que fazer. Se eu estou com muita dor nas costas, estou ficando com muitas dores, então então eu vou procurar a natação, que é uma prática que me faz tá mais relaxado na água, entende? Então, não é que eu vou administrar minha própria prática, mas eu vou também procurar os espaços nos quais essa prática possa ser bem conduzida por um profissional, entendeu? Então, a escada da aptidão física para toda a vida, ela iria desde esse momento de colocar os alunos para se exercitar, para eles perceberem a importância do movimento na vida deles, a aquisição da aptidão física que os alunos devem adquirir ao longo dos anos escolares, e aumentando o seu conhecimento sobre os exercícios, para a promoção da sua autoavaliação da aptidão física, para que no futuro ele venha a solucionar problemas relacionados à sua própria saúde. Bom, os conteúdos principais privilegiados são os conhecimentos da anatomia, fisiologia, nutrição e biomecânica. Associados a esses conhecimentos, o jogo, o esporte, a luta, a dança, a ginástica, mas lembrem-se sempre com o intuito da aptidão física e não com o intuito de habilidade motora nessas esportes. Não é a performance motora. Que aí, o que é por meio do exercício físico, né? Nutrição, biomecânica, anatomia, nutrição. Algumas críticas eu já fui colocando ao longo da apresentação, mas existem muitas outras. Uma delas é a própria concepção de saúde muito reduzida, né? E essa associação direta de que a aptidão física não corresponde necessariamente à melhoria da saúde, né? E à melhoria da qualidade de vida. Qualidade de vida é um termo muito amplo, que envolve aí vários aspectos, inclusive o próprio aspecto emocional, que hoje, né, ele está bem abalado socialmente, se a gente for analisar. Um outro aspecto é que, para os autores que fazem essas críticas, e vocês viram nos textos, né, como o Oliveira, o Estevão, o Moura, eles acham que o fato da abordagem não falar dessa concepção de saúde para diferentes classes sociais, porque uma coisa é falar de saúde para quem tem condições de pagar um plano de saúde, por exemplo. Outra coisa é falar de saúde para quem passa fome. Então, são concepções diferentes de saúde que vão estar envolvidas aí para o público em geral. Então, ignorar isso é ignorar o fato também de que, por exemplo, a aula numa escola pública é ministrada de um jeito, a aula numa escola particular é ministrada de outro. Os materiais, os equipamentos, né, as próprias condições sociais e econômicas dos alunos, elas implicam em mudanças no próprio contexto da própria aula, né? Então, eles ignoram isso. Um outro também é colocar o indivíduo como culpado, vamos dizer assim, e como o principal responsável pelo seu estilo de vida, né? Quando, na verdade, a gente sabe que o indivíduo não é o único, a gente vive numa sociedade em que eu preciso ter saneamento básico, eu preciso ter uma boa alimentação, eu preciso ter um bom trabalho. Então, o indivíduo não é culpado por tudo. Eu não posso culpar um indivíduo que sai às 4 da manhã, pega um transporte público, passa o dia trabalhando, volta para casa às 6 horas, e dizer para esse indivíduo que ele ainda tem que fazer atividade física, né? Então, é uma tomada de consciência que não é consciente, é uma tomada de consciência não crítica. A gente pode falar desse modo, né? Essas são algumas das críticas principais. E aí, pensando nisso, né, alguns autores fizeram essas críticas e conseguiram também acrescentar algumas mudanças nessa abordagem, né, a partir dessas críticas que foram recebidas. Inclusive, um dos textos que eu passei para vocês, eles trazem algumas alterações, né. A aptidão física deve ser vista como um processo que representa todo o envolvimento do indivíduo com o meio, integrando-se aí a ação política, econômica, sociocultural, que envolve a promoção da saúde. A promoção da saúde não está só vinculada à atividade física, ao exercício físico. Considerar esses determinantes, né, e aí é um dos fatores que pode ser feito para ampliar a abordagem, considerar os determinantes sociopolítico-econômicos da questão, né, deslocaria parte da responsabilidade do indivíduo para o conjunto da sociedade, né, para que possam lutar por melhorias, né.
Um outro é promover o exame crítico dos determinantes sociais, para que as pessoas tenham também condições, acho que isso aqui está repetido, não, é quase o mesmo, né? Quase o mesmo. E aí tem um quadro que o próprio texto mostra, que são esses dois momentos. Antes era assim, depois ficou assim, que também não responde tudo, não resolve o problema, né? Ele apenas minimiza e faz com que a gente pense outras questões, para além da fisiologia, nutrição, anatomia, que é a história, que é a ecologia, que é a sociologia, que é a política. Então, amplia esse olhar, mas também não resolve tudo. Então, esses são os aspectos principais, né, que a gente tinha aí. Pronto? Só um momentinho para pegar aqui o fone. Pronto, pode falar. Quem quer falar? Castro? Sou eu, É o Átila. Átila. Oi, Átila. E o Adriano também quer falar depois. Ah, tem gente na fila aí, Ivna? Porque se for, pode deixar o pessoal falar logo. Pronto. Não estava olhando o chat. E Pois, Marcelo, o nome é exatamente esse, Marcelo, é culpabilização da vítima. É exatamente isso. Adriano, se quiser falar agora, o Átila deu a vez. Tá bom. Obrigado, Átila. Então, outra questão assim que eu também, quando eu fui fazer o trabalho junto com o André, que a gente notou, foi a questão do processo avaliativo, né? A forma, porque pelo que eu entendi do texto, tipo assim, pelo que eu li, daquela definição que você deu, assim, né? Aquela definição resumida que você deu, e da situação que foi empregada, a avaliação que era feita era a partir de quê? Depois o aluno ia verificar as suas medidas antropométricas para ver se estava adequado de acordo com o padrão, né? Aí eu fiquei me questionando assim, meu Deus do céu, imagina uma pessoa que é muito gorda ou muito magra, ou que não se adequa em nenhum desses padrões, indo fazer um processo avaliativo desse, sendo que, como você já apresentou aqui, não depende só de condições relacionadas não é unicamente o exercício físico que vai me fazer, né, melhorar a qualidade de vida e tudo mais. Vai ter questões referentes ao lugar onde eu moro, violência, acessibilidade, o espaço onde eu posso fazer o exercício ou não, né? Inclusive, como uma forma de ampliar a perspectiva e trabalhar e preencher essas lacunas, a gente coloca que poderia ser feito a partir, considerando as abordagens mais críticas, a própria pedagogia da pergunta. Na hora que eu estou realizando fazer esse exercício, fazer perguntas simples como: será que todo mundo consegue, tem direito, tem acesso a fazer esse tipo de atividade? Será que um trabalhador que passa o dia inteiro no expediente vai ter disposição para, quando chegar em casa, realizar isso? Será que alguém com transtornos alimentares, com depressão, com ansiedade, somente com um exercício físico vai conseguir? Então, tipo, o método avaliativo eu achei muito, cara, tipo, sei lá, um tanto escroto, sabe? Porque imagina você estar no meio de uma turma, sei lá, e ver que tá fora do padrão, e ver que não se encaixa e todo mundo olhar para você, sabe? Achei bem, uma falha, achei que precisa ser bem melhorado. Não sei como tá hoje, é claro, né? Hoje eu te confesso, Adriano, que eu também hoje, se você me perguntar como está, eu não sei, né? Mas até pouco tempo atrás, assim, teve até uma palestra uma vez na UES, que tinha uma professora que ela estava apresentando um programa de uma implementação desse estilo de vida ativo dentro da escola. E a avaliação vai muito nesse sentido mesmo, sabe? De ver o quanto o indivíduo ele consegue melhorar a partir da inserção dele na prática do exercício físico. Isso só pode ser mensurado por meio de testes. Não há outra forma de fazer isso que não fazendo essa mensuração direta, verificando como é que o indivíduo estava quando ele iniciou, que é como é feito, por exemplo, na academia. Você faz uma anamnese, você diz qual é o seu objetivo, você quer perder peso, quer ganhar massa muscular, quer perder gorduras localizadas, vamos supor assim. E aí você faz uma avaliação, em seguida você se submete a um período de exercício, e aí depois você faz uma nova avaliação. Infelizmente, nesse contexto, né, do qual se busca
trabalhar principalmente com os alunos que são obesos, hipertensos, cardíacos, porque tem crianças já com todas essas comorbidades, né? Então, o objetivo é exatamente isso. E isso só pode ser feito mediante a mensuração pelos testes. Não há outra, vamos dizer assim, para essa abordagem. Eu não estou dizendo que é o que eu concordo, não. Eu não estou dizendo que é isso, não. Nem acho que o papel da educação física é único e exclusivamente trabalhar a saúde. Assim, eu não acho que o papel da educação física, aliás, eu não acho, não, eu tenho certeza que o papel da educação física não é, trabalhar somente a saúde dentro da escola. A saúde é uma temática que deve perpassar toda a formação do indivíduo, independente da aula da educação física. A educação física é mais um componente curricular que vem a trabalhar a temática saúde, e não a única e exclusiva responsável pelo trabalho da saúde na escola. É o que eu acredito, né? E acho que a perspectiva pedagógica da educação física de trabalhar e inserir os alunos nos diferentes elementos da cultura corporal é o seu papel principal, e não fazer com que o indivíduo adquira um estilo de vida ativo na escola, para que no futuro ele venha melhorar. Então, não é isso, para mim, na minha concepção, né? Não é o que eu acredito. Mas, para essa abordagem, né, e como eu falei, eles se associam muito com a questão da pesquisa sobre a melhoria que o exercício acarreta, né, os altos índices de obesidade que a gente tem hoje na escola, a inatividade das crianças. Pronto, pode ir, Rayane. Não, só para complementar, que inclusive isso de ser influenciado na escola, né, até mesmo a questão da esportivização, né, precoce ou de forma errada, como, por exemplo, fazer uma avaliação dessa aí, né, tipo de fazer medidas e tudo mais, pode fazer com que a pessoa, tipo, nunca mais queira fazer exercício. Isso, exatamente. Átila, tu ia perguntar, o Charles colocou algo também muito importante, saúde é algo mais a se abordar, saúde é algo a mais a se abordar na educação física, exatamente, mas eu vejo assim, que nós, como professores de educação física, também temos que ter isso muito claro, né, porque, infelizmente, a gente ainda tem muitos professores que não conseguem fazer essa distinção também, de chegar na escola e mostrar também, não é para os pais, não é para o coordenador, é principalmente para os estudantes também. Quem precisa reconhecer qual é o papel da educação física na escola são os alunos, assim como eles sabem para que serve o português, a matemática e por aí vai. Pode ir, Átila. Não era meio que uma pergunta, era só, acho que é uma complementação. Complemente. Quando fala sobre a ideia de como poderia ser ampliado nessa proposta da abordagem da saúde renovada. Eu, quando estava fazendo um trabalho, eu aproveitei para conversar com o Lindolfo sobre revisitar um texto de uma formação, né, de uma capacitação que eu tive a oportunidade de fazer na FATEN, foi tipo um curso de férias. Não sei se a Luana está aqui, a Luana Saraiva, mas, enfim, fiz com a Luana e com o Israel. E teve uma modalidade uma modalidade de curso que foi sobre o PSE, né, que é o Programa Saúde na Escola. Para quem não conhece, o PSE é um programa do governo Lula, né, surge em 2007, um vínculo entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Então, ele prevê que as UBSs, né, que são as Unidades Básicas de Saúde, ela tenham uma ideia interdisciplinar com a escola. Então, o PSE, quando ele surge, ele vem ampliado a uma equipe multidisciplinar, né, então se vê enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos, dentistas, e essas pessoas se vinculam à escola. Porém, se houve muitas polêmicas durante esse surgimento desse programa, principalmente porque dentro das metas do PSE existiam a ideia do estímulo às práticas corporais, né, estímulos à atividade física. E, obviamente, essa ideia, né, essas expressões, elas estão muito associadas à educação física. Então, se houve uma relação de conectar o programa à obrigatoriedade do professor de educação física introduzir isso nas aulas. Logo, a ideia do PSL seria uma boa forma de trazer essa amplitude do que seria um contexto de saúde na escola, não um contexto de saúde na educação física. Né, mas o objetivo também, Átila, não era substituir a aula de educação física para implementar isso. Eu estou só pontuando que se havia uma parceria e era necessário que houvesse um professor que fizesse o vínculo entre o PSE e a escola.
E esses professores, geralmente, que faziam esse vínculo eram os professores de educação física, porque se tinha a associação, a ideia da biologização e da própria ideia da saúde, que era uma área voltada especificamente à educação física. Só que, na verdade, deveria ser um conteúdo da escola, né, e não um conteúdo da educação física. Por isso que existe a ideia da transversalidade do tema da saúde. E isso seria um ponto a ser elencado dentro dessa ampliação da abordagem, porque poderiam surgir outras temáticas interdisciplinares, né, principalmente com outras, com essa outra equipe, né, por exemplo, as questões da nutrição, né, mas não pontuar sobre o que os alunos devem comer, né, mas fomentar, talvez, o porquê eles não estão comendo isso, né, quais são os subsídios que acontecem para essa comida não chegar aqui, né, ou porquê os pais deles não têm condições de ter acesso a essa comida, porque eles não conseguem, por exemplo, ter o mesmo acesso aos psicólogos, como tem outras pessoas que têm acesso aos planos de saúde, né, então se houver essas discussões. Aí nós sairíamos, Átila, de uma conscientização para essa prática regular, para a alimentação saudável, mas para uma reflexão crítica coletiva com os alunos, para que eles viessem a conhecer esses diferentes elementos que vão estar aí sendo vividos, né, no cotidiano, no dia a dia, para que eles tomem consciência, e não somente, não, você tem que se alimentar bem, mas ele precisa refletir sobre qual é a alimentação que ele tem, né? Então, isso, eu lembro que na época do programa, até a propaganda que tinha eram das imagens do vídeo do Ziraldo, e eles pareciam muito com a ideia da educação física, porque tinham muitas práticas corporais, tinham os alunos fazendo uns exercícios, né, na escola, e aí tinha um aluno emagrecendo na propaganda, como se esse fosse o objetivo total, né, totalizado do PSE. Só que se foi tendo essa visão, né, até medo de voltar à questão biológica na área da educação física. Mas, para mim, isso seria um ponto, né, a ser comentado, elencado dentro do próprio PSE, porque ele é um programa que ele auxilia, né, mesmo, porque ele traz a ideia de também, é um vínculo da educação infantil até o ensino médio, né, de observar a questão das vacinações, ver como é que funciona também as questões da saúde bucal, né, incentivo à prevenção, né, contra infecções sexualmente transmissíveis. O outro ponto que eu queria comentar também era sobre a ideia de obrigar alguém a participar de uma prática, né? Tipo, você falou que a pessoa sai não sei quantas horas cedo de casa, vai trabalhar, né? E aí eu lembrei do contexto da educação de jovens e adultos e da relação com tipo, as brechas legais para que não façam a educação física, né? Jovens e adultos que seriam pessoa trabalhar por mais de 6 horas, né? E aí eu fiquei me perguntando que talvez isso fosse um aparato para que se houvesse essa discussão, né? Então você vê que até que ponto essa abordagem, né, ela também, mesmo com essas críticas, talvez tenham levado a reproduzir esse sentido, né? Então se eu trabalho o dia todinho, ele não pode fazer nada de uma prática corporal. Mas aí a gente se equivoca num ponto que seria pensar que uma aula de educação física seja suficiente para tornar alguém fisicamente ativo. Quando na verdade... Que vem aqueles pensamentos reprodutórios de pensar que nosso papel é fazer com que o aluno emagreça, nosso papel é fazer com que o aluno coma bem, nosso papel é fazer com que o aluno esteja fazendo exercício nas aulas, é uma aula de exercitação laboral e tal, educação física, todo mundo para cima ativaço. Porém, não se percebe que é uma aula de 50 minutos, ou às vezes uma aula de 1h40, e que mesmo se a gente fosse seguir as padronizações, né, desses órgãos reguladores, né, sei lá, que tem aí da saúde, né, e que definem quanto tempo de não sei o que tem que ser para ser fisicamente ativo, não ser sedentário, é impossível isso acontecer na aula de educação física. Então a gente cai no próprio discurso desses próprios órgãos que querem que aconteça alguma coisa e que não se fundamenta. Então a gente tem uma visão de uma educação física que não é o que reflete na própria prática do componente curricular, né, que é obrigatório dentro do contexto escolar. E entre aspas, que bom, né, porque essa na verdade não é a definição prática do que seria a educação física, né, tornar alguém fisicamente ativo. E quando a gente esbarra nisso, como é que a gente quer que alguém se torne fisicamente ativo? E se um aluno não gostar do que a gente propõe, né, você fala sobre a ideia dos esportes, então vamos supor se eu trago apenas e exploro só 4 modalidades, futebol, basquete, vôlei e handebol. E se o aluno não gosta de nenhuma dessas modalidades, como é que ele vai se sentir voluntariamente, com vontade de se sentir ativo, se a única exploração que ele tem na educação física escolar é dessas 4 modalidades? Então, como eu vou fazer com que um aluno que não tem
uma gama de possibilidades da cultura ou da prática corporal dentro das aulas de educação física, queira se sentir uma pessoa assim fora da escola. E aí cai de novo na reprodução do discurso de a própria prática pedagógica, que quer influir nessa ideia de trazer esse fisicamente ativo, mas que não explora uma sistematização, não explora uma dimensão ou uma pluralidade maior do que seriam os conteúdos, né? E, assim, uma coisa que eu vejo, que sempre me questiono, eu fico me perguntando se esses professores que elaboram essas propostas, quanto tempo eles conseguiriam ficar dentro da escola para implementar, né? Com várias turmas, e não somente com uma turma ideal. Se a gente for pensar, já que cada turma vai ter que ser adequada, porque o professor vai ter que conhecer, né, a turma para adequar também a atividade física, o exercício físico para aquele grupo, eu fico imaginando um professor que tem 10 turmas, né, como é que ele vai implementar esse programa, da mesma forma que é desenvolvimentista, né? Então, acho que muitas vezes a própria realidade de quem elabora essas abordagens, eles talvez desconhecem a realidade, por exemplo, das escolas públicas do nosso país, né? Então, acho que uma primeira questão que se deveria até pensar era nisso. Para qual escola essas abordagens estão sendo propostas, né? Para que público ela está sendo pensada, né? Então, para a gente pensar, para a gente refletir um pouco sobre isso também. E aí o Charles coloca assim: no tocante à educação de jovens e adultos, me abstenho de opinião, mas no ensino regular de crianças e adolescentes, acho absurdo a educação física ser optativa. Assim, não a educação física não é que ela seja optativa, né? Ela, nas séries iniciais, quem ministra a educação física não é o professor de educação física, pode ser o pedagogo, mas nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, ela ainda é obrigatória, e é obrigatória. Mas o problema é que muitas vezes a escola encontra brechas para que a educação física acabe não acontecendo, né? Ou muitas vezes ela é substituída por alguma prática fora da escola. Como acho que até o Lucas já deu algum exemplo aqui, acho que foi na aula passada mesmo, nesse sentido, né? Bom, a Ivna ia apresentar ainda uma aula, mas assim, eu acho que pelo horário, Ivna, é melhor a gente deixar para o próximo encontro, tá? A Ivna tem um exemplo, mas Ivna, eu acho que a gente já pode socializar a aula no SIGA, para que eles possam ler a aula, e aí a gente vai ler, e aí na próxima aula, eles já podem trazer perguntas sobre a aula, para até mesmo ver se eles entenderam, né, a proposta de aula que você propôs, certo? Então, eu vou disponibilizar a aula da Ivna. Na semana que vem vai ter a agenda, na verdade, já está pronta, eu só vou já disponibilizar aqui no SIGA para vocês. Tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai se encaminhando aí para finalizar. A gente hoje está no nosso horário, né, 9h30, estou tentando seguir realmente esse horário, para que a gente possa ter algo mais, realmente que a gente consiga deixar alguma coisa de cada uma dessas aulas. Então, eu sei que o tempo não é tão grande, mas às vezes a gente fica cansado também, né? Então, é mais nesse sentido de respeitar, para que vocês também possam participar. E, assim, tem sido muito boa a participação de vocês, mesmo à distância. Assim, eu estou muito feliz com essa disciplina, de ver que vocês estão participando, que estão lendo, né, que trazem também a opinião de vocês. Então, saibam que isso é muito importante, tá? Que a gente está aqui do outro lado, a gente tenta produzir o material de tal forma que ele chegue o mais acessível para vocês, né? E é muito gratificante quando a turma consegue corresponder, tá? Então, obrigada. Vamos aí procurar se cuidar, ficar em casa, quem pode ficar em casa, e quem tem que sair para trabalhar, procurar se prevenir, usar máscara, né? Levar o álcool, para que vocês não fiquem doentes, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Obrigada e até quarta-feira. Obrigado, professor. Até quinta. Tchau, João Vitor. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, Adriano. Tchau, professora, obrigada. Boa noite, Vocês é que são Até a ótimos. próxima semana. Tchau. Eu já mudei a data do trabalho, tá? O dia 8. Bom? Eu consegui enviar hoje ainda, professora. Tá Obrigado, ótimo. viu? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Boa noite. Ina, lindona. Boa noite. E a todas. Tchau, tchau.
Professora, ainda dá tempo Oi. de fazer pergunta? Oi? Dá sim, dá tempo sim. É sobre a atividade. Acho que eu fiquei Diga. com dúvida em alguns termos de uma pergunta, de duas perguntas, na verdade. Pronto, Que é diga. trato pedagógico e os aspectos didático-pedagógicos, que a senhora pergunta. Eu queria saber, mais ou menos, só para ter um norte, Só me tira. do que especificamente é. Bom, o que repete de novo. Bota a pergunta toda. Pronto, a senhora pergunta sobre analisar o cotidiano, o que se pode informar sobre o trato pedagógico utilizado pelo professor? Pronto, ou seja, como é que ele conduziu pedagogicamente a aula? Ele fez uma contextualização da aula, ou ele já chegou e inseriu a temática, ele viu o conhecimento prévio dos alunos, respeitou o conhecimento prévio dos alunos para iniciar a aula, certo? Então, o trato pedagógico é que, como é que, pedagogicamente, ele conduz esse ensino, tá? Ele informou antes para os alunos qual era a temática que estava sendo trabalhada, respeitou o conhecimento prévio ou não. E a outra questão? Entendi, obrigado. A outra questão é, acho que até um pouco parecida. Quais aspectos didático-pedagógicos podem ser destacados? Pronto, o aspecto didático, ele utiliza a ludicidade como um princípio, se ele promove a inclusão de todos os alunos na aula, tá? Se ele explica com exemplos, né, durante a aula, tá? Então, são princípios didático-pedagógicos. Entendi. Eu estava nessa ideia, só que eu ainda estava meio em dúvida, mas agora deu para firmar. Obrigado. Tá bom, de nada, querido. Tchau, tchau. Boa noite, até a próxima quinta. Até quarta. Tchau, tchau. Tá tudo bem, Ivna? Ai, tá indo, sabe? Meu Deus, o porquê? Para a gravação para eu te contar. Vou parar. Vai, cadê? Para. Interromper a gravação. Tá grávida?